Então, aí eu queria, meu amor, que tu começasse se apresentando, falando quem você é, de onde você vem, um pouquinho disso. Meu nome é Liana Justeira, muito conhecida por Lilica. Eu sou artista integrante do Coletivo Lugar Comum e sou pesquisadora também do Acervo Recordância. Eu sou daqui de Recife e atuo com dança, né, como artista da dança há 15 anos. E, assim, você pode contar um pouquinho, assim, dessa experiência sobre performar fora da caixa cênica, o que você fez, mais ou menos, só para situar a gente? Tá. As experiências que eu tive com atuação artística fora da caixa cênica foram basicamente na minha trajetória dentro do Coletivo Lugar Comum. Então, a gente tem alguns trabalhos e algumas pesquisas que a gente pesquisou justamente essa relação de outros espaços cênicos. Então tem um mais recente, Motim, que é um trabalho que a gente faz uma performance de rua em formato de cortejo. Então a gente começa num lugar da cidade e termina num outro lugar, né? 1 hora andando durante esse percurso. Tem um outro que é uma pesquisa que se chama Trânsito Coletivo, que a gente apresentou performances, fez uma pesquisa e fez uma ocupação em aeroportos, rodoviárias e metrô, aqui do Recife e de outros estados também. Tem Segunda Pele, que é um espetáculo que tem como uma das características se propõe vestir o espaço em cada lugar que vai. Então a gente se apresenta em teatro também, mas a gente também se apresenta em lugares alternativos, desde lugares galpões, teatro de arena, como em alguns lugares um clube social, enfim, espaços que não necessariamente sejam cênicos. São esses. Não, e tem também o solo, que é Topografias do Feminino, que também é uma criação que aconteceu dentro do Coletivo Lugar Comum, mas que quem está ensinando sou apenas eu, e que a gente já fez que esse solo já foi apresentado em diferentes lugares também, desde espaços cênicos alternativos, como a Casa Mecânica, como também já apresentei biblioteca, centro comunitário de Camaragi, teve também de Muribeca, enfim. Então tem esses espaços que a gente foi para a periferia, né, da região metropolitana. Então teve esses outros. Tu teve tanto atuando aí como em outros solos de outras pessoas também participando? Porque eram 4 solos que faziam essa circulação. Então teve o meu solo, o de Silvia Góes, o de Maria Grelli e o de Ciro Moraes. Então esses 4 solos se apresentavam numa noite, que a gente chamava Noite de Solos Compartilhados, e que cada um apresentava seu solo. Maria com Pé de Saudade, Silvia Góes com Ceval e Ciro com Fálsamo. E eu com Topografias do Feminino. Massa. E o que te levou a esses espaços? Foi mais em geral, assim, foi a iniciativa do espaço? Foi um terceiro, tipo um festival que te leva, uma empresa, uma ONG? Ou foi você, assim, que teve essa vontade de ir para esses lugares, ocupar esses espaços? Todas essas experiências foram um desejo do próprio coletivo, de estar atuando em lugares para além do teatro convencional. Teve uma situação política assim na cidade também, né, que teve e ainda até hoje acontece, né, que os teatros estão muito socateados e além disso, várias vezes existe uma dificuldade de se conseguir pauta nos teatros, ou eles são caros demais, ou não tem agenda. E isso começou a ser um problema, assim, com o Leve a gente percebia muito, assim, Leve é um espetáculo, foi um dos primeiros do coletivo, que ele tem uma estrutura de cenário e de iluminação que foi muito pensado para dentro do teatro, apesar de também já propor uma outra espacialidade, né? Foi pensado para teatro mais de arena, mas que tem uma dificuldade, às vezes, de ir para alguns festivais, ou de estar em alguns lugares, ou de se apresentar em temporada por conta dessa questão da pauta, né? E mais ou menos em 2012, por aí, a gente viu uma dificuldade mesmo na cidade de conseguir pautas no teatros. Então a gente começou a pensar o desejo e a necessidade de ir para outros lugares.
Quando a gente começou a ir para outros lugares, eu acho que principalmente os solos, que eram solos performances, então não tinha uma necessidade tão grande de uma estrutura cênica. Então, quando a gente começou a se apresentar com os solos em diferentes lugares, a gente viu como era rica a troca, né? Então, a gente teve realmente com os solos, 3 deles, o meu de Maria de Silva, foi criado durante como conclusão de curso da gente da especialização em dança que a gente fez da Angel Viana. E a gente já começou apresentando no lugar que era lá nos Correios, mas era uma sala que não era uma sala cênica, que não tinha iluminação, e era uma coisa de performance. E depois a gente foi tendo convites para ir se apresentar em outros lugares. Em Garanhuns, Maria apresentou na rua, eu apresentei numa casa que era de artes plásticas, Silvinha também. Depois a gente apresentou no Muda, que era um espaço que tinha um espaço cênico, mas era um restaurante, um bar. Eu e Silvia a gente apresentou também lá em Triunfo, e a gente se apresentou num bar. E essa troca a gente foi vendo como ela era rica, assim, de levar o nosso trabalho para outros lugares e com outros públicos que mantivessem outra maneira de dialogar sobre arte, né? E isso foi muito rico. Então, já quando a gente criou Segunda Pele, além dessa questão dos teatros cênicos, as caixas cênicas estarem com certa dificuldade da gente de pauta, a gente também começou a ter o desejo de dançar em outros espaços cênicos, sair dessa lógica também, né, desse sistema que o próprio os governos públicos criam, que é de uma dependência da gente, né, deles e dessa estrutura deles que nem sempre é ideal. E aí foi a partir daí que a gente, com Segunda Pele, começou, a gente fez na Casa Mecânica. Era um lugar que era para ser um espaço cênico, mas era alternativo, era em formato era uma sala grande, que era em formato de arena. E já na segunda versão de Segunda Pele, que foi que a gente recriou em 2016, aí a gente veio com essa ideia de vestir os espaços em que a gente dança. Então aí já teve uma questão de trazer a própria coisa do espaço como uma questão estética mesmo, né, para o espetáculo. Não era só, lógico que ele sempre, óbvio, todo lugar que você vai criar uma questão estética, mas Segunda Pele foi mais no desejo de construir isso junto esteticamente. E eu acho que Trânsito Coletivo, que foi uma pesquisa, né, que a gente trabalhou também com performances, também tem essa coisa da estética e política muito forte, né? Trânsito Coletivo foi uma pesquisa que a ideia era criar performances e ocupar espaços artisticamente que fossem espaços de passagem. Então, o aeroporto, que as pessoas, né, vêm e vão, estão chegando e saindo, a rodoviária e o metrô. Então, esse era o desejo da gente. E a gente pesquisou ao longo de 8 meses como a gente ia intervir artisticamente nesses espaços. E foi essa a pesquisa para a gente também trazer uma coisa estética e política também, porque a gente começou a ter mais essa relação com a rua, né, com os espaços públicos e com pessoas que não necessariamente são espectadores, que vão para algum lugar para assistir o espetáculo. São pessoas que estão ali passando e de repente se deparam com uma performance ou com uma apresentação artística. E assim também foi com o Motim, que também foi criado em 2014, 2015, e que a gente também teve esse desejo de ir para... Aí foi bem um desejo político mesmo, de fazer um motim do riso na rua. Massa. Você comentou um pouquinho agora que no caso de Trânsito Coletivo vocês iam para localizações estratégicas, né? Os outros espetáculos que vocês ocupam outros espaços, você chega a ver um perfil nesses espaços? Motim você também falou, né, que é na rua como uma forma política, né? Uhum. Os outros espetáculos têm vocês procuram um perfil ou não? O perfil é chegar onde está e vestir o espetáculo, como você comentou. A gente não, em Segunda Pele, a gente tem um desejo, por exemplo, de ocupar casas, né, de ocupar alguns espaços até que tem a ver com casa, né, que foi o que, quando a gente fez a temporada aqui em 2016 de Segunda Pele, a gente fez na casa da gente, na casa que era a sede da gente, e a gente montou a estrutura de luz, não tinha, né, a gente montou as barras de luz, a gente criou uma estrutura cênica para a Segunda Pele. E explorou todo o espaço da casa, corredor, quintal e tal. Então a gente tinha o desejo de que fossem casas também. Mas por conta de uma questão técnica da própria iluminação, então a gente precisa que sejam espaços que tenham
pelo menos uma estrutura de colocar iluminação para que a gente possa fazer. Se não na casa, pelo menos um grid, né? Aí hoje em dia a gente não, pela circulação que a gente está fazendo agora para o parque giratório, como são os SESCs, né, que disponibilizam os espaços, a gente tem feito em espaços que são do SESC. Geralmente são ou salões sociais, ou um teatro arena, ou um palco, né? A gente ir para a Caixa Cênica, mas fazer tudo no palco. Não tem acontecido, por exemplo, ir para uma casa. Teve o IFAM, né, lá em Maceió, que era um espaço de artes plásticas, é um lugar tombado, mas ainda assim não chega a ser uma casa, mas chega mais perto, talvez, do que o que a gente desejaria. Mas, porque a Segunda Pele tem uma questão intimista, né? É um espetáculo que a gente tem uma questão de proximidade com o público, de uma relação de proximidade que a gente acha que faz parte da própria dramaturgia, isso, né? Essa relação. Então, estar num lugar que é mais casa, que tem quartos, que a gente tem menos público e que chega mais perto, contribui bastante para o que a gente quer dialogar esteticamente dentro do espetáculo, né? Essa relação mais perto mesmo. No caso do palco que você comentou, tem outros espetáculos acontecendo nesses espaços que vocês ocupam? Porque o espetáculo de vocês ele foi feito também pensando nisso. Uhum. Existem outros espetáculos que estão ocupando esses lugares? Tu tem visto isso? Tem outros. A gente percebe que tem espetáculos que eles vão tanto para... que tem esse perfil, né, de ser um espetáculo de ir para um lugar mais alternativo. Uma outra arrumação, organização cênica, né? Em geral são espetáculos que precisam ou pedem outra organização cênica. Tem outro ciclo, inclusive, que a gente encontrou que eles estão com muita dificuldade, porque a Caixa, os teatros, eles precisam de 5 metros para poder fazer os tecidos. E, em geral, os teatros eles têm 4,5 metros. Então, geralmente, eles estão se apresentando ou no espaço fora mesmo, ou então em algum lugar que tenha esse pé direito de 5 metros, mínimo. Né? Massa. E esses espaços que você ocupou, assim, com a sua experiência de vida, eles já tinham uma vida cultural, assim, eles estavam tentando criar uma vida cultural, ou estava acabando uma vida cultural? Existia algum contato, ou foi uma coisa meio pioneira, assim, chegaram ali e fizeram? Assim, eu acho que uma experiência que foi muito forte, assim, para mim, que talvez tenha sido também um dos primeiros, foi a questão dos solos, porque não só a gente ia se apresentar em lugares que não eram feitos para receber apresentações cênicas propriamente dita, como também eram espaços em periferia da cidade. Então, era realmente um outro contexto, né? Então, por exemplo, eu lembro muito que quando a gente foi para Muribeca, a gente se apresentou. É um lugar que tem alguma relação cultural, porque tem a biblioteca, né? E os alunos vão lá para ter aulas, às vezes, de arte e tal, nessa comunidade, na comunitária, associação comunitária. Mas a gente via também que não era tão movimentado o lugar. Por exemplo, a gente ficou com um camarim na biblioteca lá dessa associação da Muribeca. E a gente via como a biblioteca era pouco usada, porque estava cheio de teia de aranha, enfim, né? Não estava muito habitada. Então a gente percebia essa relação que não era algo que estava sendo muito movido. Então a gente fazer lá nesse lugar, e a relação que a gente teve com as pessoas era de graça, era gratuito, né? E essa relação que a gente teve com o público era muito incrível, porque a gente via que eles não tinham contato com arte contemporânea tão constantemente, mas que eles tinham uma sensibilidade e que eles se dialogavam com a gente de uma forma incrível, assim. Então foi muito, para mim moveu muito, assim, para mim. Teve um Camaragibe também, que foi essa mesma realidade, mas Camaragibe já tinha mais um contexto cultural mais movimentado. E outro lugar foi na biblioteca em Olinda, a biblioteca que fica até ali no Varadouro. E que eu achei incrível a apresentação lá. E aí já tinha uma mescla, né, de um público de Olinda que já tem muitos artistas plásticos e tal, mas também tem os moradores de lá, que nem sempre tem um contato assim com a arte contemporânea, e foi um público bem mesclado, um público maior, assim, bem interessante. Então, eu acho que o espaço traz também todo um contexto de uma comunidade que está em volta. Eu acho que com os solos a gente sentia muito isso, assim, né? O contexto da comunidade que está em volta. O espaço também fala dessa comunidade que está em volta.
Como que vocês chegaram com os solos? A Angel que organizou? Foram vocês? Não, na verdade, a especialização da Faculdade Angel, era um curso que era Práticas e Pensamentos do Corpo. E a gente tinha que fazer um TCC final, né? Um trabalho de conclusão de curso, e que tinha que ser escrito, mas que podia ter a prática também. E a gente decidiu fazer a prática e a escrita, né? E eu fiz isso, eu fiz um solo e escrevi sobre toda essa pesquisa do solo. Maria também e Silvinha também, então tem essa relação. Então, quando a gente criou os solos, a gente criou para essa conclusão final. E aí depois mas a pesquisa, por exemplo, do meu solo já foi dentro do coletivo. Eu chamei, por exemplo, Maria, Silvinha e Renata fizeram parte da minha pesquisa, que era pesquisar o corpo feminino, o corpo como topografia, e elas estavam lá. E Conrado me ajudou também, ele foi meu co-orientador e me ajudou na parte de vocalização, nos laboratórios de voz. Então, foi criado dentro do coletivo, mas nessa perspectiva de finalização de curso. E aí, nessa relação, a gente depois assumiu os solos e colocou dentro do repertório do coletivo. E aí, depois é que veio o solo de Ciro. Ciro não tinha feito a especialização e ele fez e se agregou a gente aí nessa circulação que a gente fez. A gente tanto dançou em teatros como Dona Lindu, mas assim, a gente sempre bota o público perto, no palco, né? Sempre tem essa coisa. Que é até engraçado, né? Que a gente cria para outros lugares, quando a gente vai pro teatro, a gente acaba dançando em cima do teatro, do palco, né? Para quebrar essa quarta parede mesmo de distância do público. E aí, você estava falando um pouco a adaptação do teatro para um espaço de fora, né? Quando você chega num espaço que não é concebido como teatral, assim, você costuma fazer uma adaptação para ele ficar como um espaço teatral, ou seja, como uma caixa e tudo? Ou você usa, às vezes, da estrutura? Eu sei que em Maceió, por exemplo, no palco, vocês usaram ali em cima o que a arquitetura já chamava, propunha. E aí eu queria saber um pouquinho como foi, ou às vezes tem, inclusive, peças que nem você falar, a gente queria fazer em casas porque foi pensado em casa. Você teve essa experiência já de fazer algo, por exemplo, se passa numa praça, ir para a praça, fazer na praça, ou seja, usar o cenário natural, real? Então, vamos falar de cada um. Eu acho que, por exemplo, se a gente pensa nos solos, eu acho que a gente tinha uma questão muito mais de construir uma espacialidade. E sim, dialogava com o espaço de alguma maneira. Então, às vezes, a gente utilizava a coisa do próprio espaço para construir enquanto cena, enquanto diálogo, cenário espacial, estético. Quando a gente pensa em segunda pele, isso é fundamental para o trabalho. Então, se adaptar a cada lugar. Então, cada lugar que a gente vai, a gente chega, vê o que tem de estrutura e diz, a gente vai dançar aquela cena ali, aquela aqui, essa ali. Então, o espaço, de fato, tem que ser pensado a cada lugar que a gente chega. E a gente toda vez tem que rediscutir ele. Muito dificilmente a gente não vê o espaço antes. A gente tem que ir lá ver onde é que vai cada coisinha, onde é que vai ser. E a gente utiliza a própria estrutura do espaço como uma possibilidade também para a cena, né? Às vezes ele traz como é que a gente fala assim, ajuda na cena, né? Desenvolve melhor a cena, propõe a gente uma forma diferente também de fazer a cena. Então isso tudo acontece muito com Segunda Pele. E, por exemplo, a gente apresentou na Compassos, que teoricamente não seria muito um espaço de uma casa, mas tinha umas coisas, tinha uns azulejos, tinha uma organização diferente que era no espaço de baixo da Compassos de dança. E que foi incrível, assim, foi lindo, porque tinha uma parte mais acima, tinha uma parte embaixo, tinha um lugar que entrava, tinha uma sala. A gente tem essa coisa de usar salas, a gente gosta quando tem 2 ambientes para Segunda Pele, e não só um vão só. Então isso pra gente é rico, porque a gente também tem essa questão de levar o público, de fazer o público se locomover junto, ir para perto. Então a gente, em cada lugar, a gente vai adaptando, a gente se adapta também, né, para aquele espaço. E como a gente às vezes um pouco adapta o próprio espaço, né? Muda alguma coisa do espaço para que a gente possa apresentar, como colocar as paredes de velcro, a gente tem que colar ela na parede ou então criar uma estrutura para ela. Então a gente às vezes pega uma arquibancada, vira e faz, então muda o próprio espaço. Tem essa questão.
E motim e trânsito coletivo, a gente criou muito para o espaço daquele ali, do que era aquilo, o que estava posto, né? Então, motim, primeira temporada, a gente pesquisou 4 trajetos. Tem uma partitura cênica, a gente sabe quais são as partituras de corpo e de voz que a gente ia fazer. Mas como ele ia acontecer, espaçamento naquele lugar, que relação com o espaço a gente ia criar, dependia de cada trajeto. E teve uma pesquisa para cada trajeto que a gente selecionou da cidade. Tanto na primeira temporada como na segunda, né? Então, fazia parte da própria pesquisa. E às vezes de um trajeto para outro uma cena muda, ou fica diferente, ou fica mais curta, ou fica mais longa, ou às vezes até não acontece, né? Dependendo do que seja cada espaço. Então, trânsito coletivo, que é esses espaços de passagem, como no motim, a gente realmente, o espaço faz parte da criação. Você tu falou aí que algumas cenas mudam, né? Vocês chegaram a ter que mudar a parte artística da peça, um figurino, uma maquiagem, uma nudez, um sapato que ia melhor no calçamento, alguma coisa assim, que seria uma mise-en-scène do espetáculo ser transformada ou suprimida? Sim, mas ao mesmo tempo isso é uma questão já a priori nossa, né? A gente trabalha com roteiros de construção de cena, um roteiro dramatúrgico, mas a gente tem a possibilidade de usar ou não alguns elementos. Mas, por exemplo, Maria, ela tem um elemento que ela usa que é do sapato na mão e sapato no pé numa cena de segunda pele. E dependendo do lugar que ela vai fazer, ela sabe que o público vai tirar o sapato dela do lugar onde ela deixar. Então ela já, às vezes ela faz com o sapato, às vezes ela não faz. Eu acho que, assim, é porque como segunda pele, o figurino é muito forte, assim, então a gente às vezes não, é muito difícil da gente abrir mão do figurino. O figurino forte não, o figurino é uma peça importante para a criação até corporal. Dificilmente a gente abre mão do figurino, mas já houve mudança de corporeidade, inclusive, para se adaptar para alguns lugares. Seja a primeiro lugar, o primeiro espaço que a gente faz, tem que fazer menor, tem que fazer maior, e às vezes a gente muda, e muda o tempo, muda a disposição. Então isso tem a ver com uma adaptação do próprio espaço. Eu, quando às vezes faço uma cena que é para fazer fora, às vezes eu faço fora do lugar, às vezes eu faço dentro, então toda a minha espacialidade ou corporeidade pode mudar de acordo com isso. Então eu acho que em segunda pele a gente muda mais a corporeidade para a questão do... Mas a gente muda, mas é uma coisa que faz parte também da própria concepção do trabalho, se adaptar, né? Você acha que a recepção da plateia é diferente nesses espaços, assim? Eu acho que é bem diferente. Quando a gente sai da caixa cênica, da relação do teatro, a relação com o público já fica diferente, porque ter uma outra perspectiva de ver, não estar com uma distância tão grande como acontece às vezes uma plateia, já traz um outro envolvimento público, muito diferente, assim. E falando em espaços fechados, né? Então, só o fato de estar mais perto e de ter uma proximidade mais perto e de ter uma outra espacialidade de organização de público, isso já faz uma relação diferente. Por exemplo, em Leve, que tem uma coisa que ele é circular, e tem uma hora no final que está todo mundo em volta e todo mundo se olha quando cai as cortinas. Então isso é uma relação muito forte, né, para quem está ali naquele espaço. Segunda pele tem a diferença porque o público se desloca, né? O público pode, em geral, ele tem que se levantar para se deslocar pelo espaço para assistir uma cena ou outra. E às vezes causa para algumas pessoas incômodo, algumas pessoas, outras não, outras é uma ansiedade de chegar logo na frente da cena, né? E também uma abertura para chegar perto, para tocar, né? Lógico, é construída uma dramaturgia de segunda pele que contribui para que esse toque aconteça. Então ele se sente convidado e pela proximidade ele também vê essa possibilidade de tocar e de experimentar a minha roupa de bolinha, né? Ou seja, tocar uma hora na dança, ou soprar, fazer um sopro, então isso acontece também. Agora, na rua, aí o negócio é muito mais maluco, assim, porque as pessoas não estão ali na rua no caso do motim, não estão ali para assistir um espetáculo. De repente a gente passa, né? A gente chega com uma performance.
Então, a relação, tanto é uma relação mais tensa, porque tem gente que se sente invadido e é uma performance do riso, né? Um motim do riso. Então, tem gente que fica com raiva, se sente invadido, diz, eu tô aqui no meu trabalho e vocês aqui rindo. Tem gente que, né, tem pessoas que são moradores de rua e que já tem uma outra relação com a rua, que então é como se a gente estivesse ali no espaço deles. Como tem pessoas que super abarcam a gente, entram no meio do motim, ri junto com a gente, né? Então essa relação com o público muda muito e cria uma outra relação, assim, que é muito mais permissiva, assim, né? Não existe aquela áurea do artista, eu acho que eles são mais presentes, assim, né? O público interage muito mais e tanto entra como também rejeita muito mais intensamente, assim. Tem quando a gente fez motim em Afogados, tinha umas crianças que ficavam fazendo motim do início ao fim com a gente. E eles faziam vários, todo o trajeto. A gente ia andando, eles iam andando, a gente fazia a fila do riso, eles faziam a fila do riso. Eu tinha um apito, às vezes eles pegavam meu apito e apitavam, porque o apito, quando apita, para. Aí quando apita de novo, volta. Quando eles entenderam esse jogo, tinha um que saía do meu lado e eu deixando, né? Ele virou o comandante ali do performance. Então, e todas as apresentações que a gente fez lá, eles estavam no trajeto todo, do começo ao fim, morriam junto com a gente. Então é uma relação que eles viraram parte da performance também, as crianças, né? É outra maneira de trabalhar mesmo, quando a gente vai para lá. Com relação à produção, como é que você sente isso? Você, principalmente a quem gere esses espaços, como é a negociação, como são as responsabilidades que são assumidas? É a mesma coisa que gestores já de espaços de equipamentos culturais e tudo? Ou tu nota alguma diferença, assim? O que geralmente tem acontecido aqui em Recife é que geralmente quem tem esses espaços alternativos, que se propõe a ter apresentações, como o Espaço da Compassos, a gente também, quando era a casa da gente, o Poste, enfim, geralmente são artistas, né? Então tem uma relação de entendimento mais próximo da gente, um entendimento artístico ou do que precisa, das necessidades, né? Quando a gente vai, às vezes, para um teatro, com a caixa cênica, não necessariamente os gestores são artistas e alguns gestores não têm um entendimento mesmo do que uma sensibilidade, às vezes, né? Para entender a necessidade do artista, a produção do artista. Então, às vezes, existe uma certa dificuldade mesmo de diálogo. Apesar de que muitos teatros, obviamente, tem muitos artistas que são gestores e tem muitos técnicos que já trabalham há muito tempo com arte que têm toda uma experiência incrível. Mas a própria gestão em si de espaços públicos, eles prevêem uma instituição por trás, né? Então, às vezes, a norma, a burocracia da instituição fala muito mais alto ou é muito mais importante para eles do que a necessidade do artista. Então, aí, às vezes, o diálogo fica mais complicado mesmo. Você chegou a criar um vínculo, assim, com algum espaço que você teve ou com algum gestor que você acompanhou depois da sua passagem, como ficou a coisa? Em termos de espaços alternativos? Tanto faz. Eu acho que eu tive, assim, eu acompanhei de perto, assim, como foi a construção da Casa Mecânica, né, que na época foi Saulo Show e Dado, que construíram a Casa Mecânica, que tinha um espaço alternativo lá, e eu estava na Cia Etc. nessa época também, né, estava no coletivo na Cia Etc. Então, a gente também contribuiu, assim, para movimentar o espaço, para chamar, fazer festas, fazer performance, fazer coisas. Então, eu vi como era toda essa questão de trabalho que precisava ser feito ali para a gestão daquele espaço por um artista, que os dois eram artistas, né? Tanto Saulo como Dado. Então, esse foi um espaço que eu mais acompanhei, assim, e que acompanhei o começo e o fim, né? Ele também não durou muito tempo, foram uns 3 anos, assim. Existe muita dificuldade mesmo em termos de manutenção, de se manter um espaço, porque geralmente são lugares que são alugados e tem toda uma questão com o proprietário que nem sempre ele quer cuidar das coisas como deveria. Se tem uma goteira, isso é impossível para um espetáculo apresentar, entendeu? Então tem que cuidar, refazer o teto e tal. Isso é um investimento que às vezes quem está alocando o espaço, quem é o proprietário do espaço não quer arcar com esse custo. E você, quando tem esse espaço para essa apresentação, você precisa cuidar. E aí, então tem um outro tipo de dinâmica que é preciso ter, fora vários cuidados de
sei lá, alguém para ficar à noite, em segurança, porque os espetáculos acabam tarde, as pessoas saem, demoram a sair, ficam conversando, tem um café. Então tudo isso é um tipo de gestão. Demanda que você tenha uma produção contínua sobre aqueles espaços de apresentações, onde está dinheiro entrando para que aquela coisa se sustente. Então, por exemplo, a Casa Mecânica, eles conseguiram por uns 3 anos. Depois disso começou a ficar muito puxado, muito difícil, né? Então, eu acompanhei a Casa Mecânica, assim, como foi essa questão da gestão do espaço. Tu chegou a ver, não sei se em 3 anos, mas vocês também tiveram um coletivo, você consegue ver alguma mudança na área próxima, assim, não sei se em toda a comunidade, mas no dia a dia daqueles lugares? No coletivo, a gente chegou a organizar o coletivo, né, para receber espetáculos, mas isso nunca foi o foco da gente, por exemplo, né, porque a gente não ganhava. O que sustentava a casa não eram as apresentações que a gente precisava, né, a gente conseguia sustentar a casa por nós mesmos, pelas nossas atividades e por alugar a sala de ensaio e tal, mas nunca foi pelo lugar da apresentação. A apresentação sempre veio depois como alguma coisa para movimentar o espaço também, porque a gente achava legal ter um espaço alternativo. Mas a gente sente sim que muda completamente a relação com a área, assim, porque quando a gente, na casa da sede da gente coletivo, tem umas crianças lá da comunidade lá de Santa Maria que iam, quando a gente tinha jam, muito quando a gente tinha jam de contato e improvisação, né, que é um trabalho que o coletivo também desenvolve, as crianças iam e ficavam, e geralmente as jams são abertas, com música ao vivo, e as crianças iam e ficavam na porta e ficavam loucas para entrar sem entender o que era aquilo, né? O que é uma jam de dança? Porque é uma dança livre ali, é uma apresentação, é uma dança, o que é? Então, tinha essa relação com as crianças ali do local. E eu sinto que na Casa Mecânica tem uma movimentação que contribui assim para você habitar o lugar. O próprio Casa Mecânica fez um café, então o lugar ficou sendo habitado. Começou a ter reuniões de movimento Dança Recife lá também. Então vai gerando todo um lugar, um foco de lugar que cria uma comunhão de pessoas. É um lugar que já existe, que é feito por artistas, cria uma possibilidade de comunhão de pessoas ali, né? De outros artistas, e de se sentir bem para estar ali e se articulando para diversas coisas. Assim como na sede do coletivo, a gente poder receber outros grupos que ensaiam lá, gerava toda uma movimentação de relação com outros grupos, né? Quando a gente tem uma sede. Quando a gente não tem, ou quando a sede da gente não é compartilhada de alguma forma, talvez a gente não conheça novos grupos, outros trabalhos, por conta disso. Então, eu acho que propõe uma circulação mesmo, uma relação de articulação entre os próprios artistas. O que aconteceram nesses 2 espaços, assim, que eu percebo que eu tive experiência. Tu chega a ver impactos negativos, assim, eu não sei, eu penso muito, quando eu falo isso, assim, naquelas casas de shows, né, que o show move mais gente, aí gera trânsito, barulho até de madrugada, e a comunidade... Você consegue ver isso em espaços culturais cênicos, assim? Impactos negativos. Eu acho que é sempre interessante quando a gente chega numa comunidade que a gente não habita, ou que a gente não é de lá, a gente tenta manter uma relação. Por exemplo, quando a gente chegou no coletivo, a casa da gente era na frente da igreja. Então, logo que a gente chegou, o padre já estava, né, de olho, o que vai ser aqui, o que essas pessoas estão chegando para fazer. E a gente chegou a conversar com ele, falar o que a gente fazia, manter uma relação. A gente no coletivo também fez festas, não só. E a gente teve o cuidado de limpar toda a área ali depois da festa, de ter uma relação com vizinhos e falar o que vai acontecer, falar com o padre. Então, assim, tem um cuidado que tem que ter com aquela comunidade, porque você está chegando em outro lugar. A comunidade, seja ela qual for, não é comunidade nos termos necessariamente ser de classe X ou A, né? Mas de ter uma relação com aquela comunidade que está ali morando, né? O comum. E aí eu acho que é importante para qualquer lugar ter uma relação com os vizinhos e tal, e conversar, porque de repente pode se aproveitar até uma própria demanda do local e criar relações mais fortes, né? No caso da gente, por exemplo, a gente criou uma relação, eu entendo ali na sede do coletivo, muito forte com o pessoal do Vapor, que é um restaurante que tem perto. A gente acabou criando uma relação interessante de parceria, até de a gente prestar som, emprestar mesa e vice-versa, eles ajudarem a gente com algumas coisas também quando a gente precisava fazer festa. Então isso eu acho que cria uma relação de rede, de comunidade para onde você está ali, né? Pessoas que estão trabalhando no mesmo lugar, então
com o mesmo pensamento e desejo de criação de espaços artísticos, culturais para aquele lugar. Você tem alguma preferência de estar no teatro ou num espaço não teatral? Não? Eu acho que depende muito, assim. Depende do dia também. Mas atualmente eu tenho mais me interessado por um tipo de arte que tenha mais uma proximidade, assim, com a vida mesmo, né? Aí não importa se ela está no teatro ou se ela está em outro espaço. Tem a ver com o que está se articulando ali como ideia e como movimento, assim, movimento de vida, assim. Para mim é uma arte que está mais relacionada com coisas que estão atravessadas pela vida, ou que a gente está querendo dizer que tem que isso para mim já é o político. Eu acho que tem me instigado mais. E isso depende muito mais da concepção, porque pode estar no teatro e pode me mover muito, né? Acho que isso é como a pessoa aproveita aquele espaço. Para mim é mais interessante saber do que dizer exatamente qual é o espaço. Mas eu ultimamente tenho muito me afeiçoado por entender que é importante a gente estar ocupando publicamente os espaços públicos, sabe? Públicos que eu digo na rua, assim, porque eu acho que politicamente, para o momento que a gente está agora, é algo que é imprescindível, assim, trazendo essa outra relação, de uma relação entre arte e vida e política. Eu acho que estar na rua para mim está sendo uma coisa importante. Tu sente algum preconceito da classe com relação tanto a fazer como com espetáculos que são nesses locais? Às vezes eu sinto, tanto não só com a classe, mas com todo mundo, né? Se eu vou falar que eu vou dançar no Teatro Santa Isabel, para algumas pessoas tem uma conotação muito mais de glamour, de aquele teatro, que é um teatro conhecido, centenário, tarará, mas esse tipo de coisa para mim não me angustia, assim, porque eu acho que eu sempre venho com um discurso por trás e digo que dançar, a gente tá dançando na rua por isso, a gente tá fazendo a apresentação desse lugar por aquilo, vai lá, o espaço é assim. Eu também tenho um discurso sobre a coisa, né? Eu não só chamo alguém para assistir um espetáculo e dizer, o espetáculo tá, mas esse contexto, dizer do espaço, para mim é importante falar também, enquanto espetáculo. Mas eu acho que sinto, assim, acho que algumas pessoas sentem que trabalhar na rua ou em espaços que não são teatros parece uma coisa mais amadora, teoricamente, assim, na cabeça deles, mas nem sempre, né? Muitas vezes, para estar na rua, você precisa ter muito mais consistência artística e presença cênica e trabalho cênico para estar ali, porque é um ambiente muito mais imprevisível, para mim, eu sinto isso, assim, do que um espaço no teatro que você está todo organizado por ali para você apresentar, né? A rua, para mim, é muito mais desafiador, e mais desafiador nesse sentido do artista mesmo. O artista tem que ser muito mais presente e ter muito mais trabalho, treinamento, percepção e atenção para conseguir atuar ali naquele espaço e criar a relação com o público, porque senão também não faz sentido, né? Massa, Alica, era isso mesmo. Muito obrigado. Pois é, né?